Nós teremos lições avulsas durante esses dias, mas nada que vai impedir a oportunidade de estudarmos a palavra. Amém. E eu vou fazer uma metodologia diferente, nós vamos ler os textos maiores e depois a gente vai repetindo algum texto, né? O nosso texto bíblico básico está em 1 Coríntios 12, 5, e nós vamos começar lendo Romanos 12, de 4 a 8. Peço os irmãos que abram suas Bíblias. Romanos 12, de 4 a 8. Deixem marcados aí 1 Coríntios 12, de 4 a 6, para lermos em seguida. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. De 4 a 6, depois de 5 a 11. Bom dia. Nós vamos ler agora Romanos 12, de 4 a 8. O devido uso de dons espirituais. Então, o nosso tema hoje é o ministério cristão na multiplicidade. Multiplicidade é uma variedade de, como a gente está tratando de dons, é uma variedade de dons que são dados para os servos de Deus, para que assim ele possa trabalhar no reino. Nós vimos no trimestre passado sobre a descida do Espírito Santo, que foi a capacitação, o poder que foi dado para que os servos façam, cumpram o ID. Deus nunca nos deixa sem saber o que fazer e sem a capacitação para agir. Então, Ele nos deu o Espírito e Ele nos deu dons espirituais para que nós possamos estar cumprindo o seu ID, fazendo o seu trabalho em prol do reino de Deus aqui na terra. E para isso nós vamos estudar quais são esses dons, como é que o ministério cristão ele pode agir na sua multiplicidade. 12, de 4 a 8 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O próximo texto, Coríntios. 1 Coríntios. 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12. Primeiro de 4 a 6. Também. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E ainda do 5 a 11, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso,
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Eu estou seguindo, irmã, 7, 8. Sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E o 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Essa é uma pergunta interessante para nós analisarmos essa questão dos dons espirituais. Paulo faz uma comparação muito boa com o nosso corpo. Quando a gente começa a analisar os nossos órgãos internos e os nossos membros, a gente vê como eles são individuais e como eles funcionam bem no coletivo. Aí a gente diz assim: eu não tenho força para pegar nada com esse dedinho. Mas quando a gente está com esse dedinho sem funcionar, como ele faz falta, né? Como ele faz falta? Tudo no nosso corpo, ele é perfeito para trabalhar em harmonia. Coisas que a gente nem sabe qual é a utilidade dentro do nosso corpo, e ele tem utilidade. E no corpo de Cristo, que é a igreja, todas as pessoas têm uma função específica e necessária no corpo de Cristo. Ninguém deve se sentir menosprezado, como quem diz assim: eu sou esse dedo mindinho, eu não tenho muita função, não. Aqui tem gente que tem uma função mais importante do que a minha. E nós não devemos pensar assim, mesmo que nós sejamos o dedo mindinho. Todos nós temos uma função importante no reino de Deus e dentro do ministério cristão. Ministério é uma função que é dada por Deus para todos nós. Não apenas para quem é evangelista, pastor, cantor, pregador, ensinador. O ministério é dado para todos. Então, Deus, quando fez esta forma da igreja agir, é uma forma coletiva. Não foi dado para uma pessoa. É para que todos ajam em conjunto para o bem de todos. Porque se todos nós agirmos em conjunto para uma coletividade, mais pessoas vão conhecer a Jesus e mais pessoas vão praticar essa palavra. Este é um momento oportuno para estarmos estudando esse tema, porque nós, enquanto teosófilos, vamos reativar um trabalho com mais ênfase, que é um trabalho que já se faz, mas um trabalho com mais ênfase de evangelismo e discipulado através dos pequenos grupos. E nós sabemos que a igreja só cresce se ela semear. E semear a palavra, né? Para crescer. Este evento que teve aqui na semana passada e que todos nós tivemos acesso, não apenas os líderes de pequenos grupos, falou sobre isso, sobre semear a palavra com intencionalidade. Então, procurar manter relacionamentos com o objetivo de que aquela pessoa venha a conhecer Jesus, ter amizades, se relacionar com um vizinho, se relacionar com alguém de um comércio que você frequenta assiduamente, com o objetivo de levar aquela pessoa a conhecer Jesus. Esse é um trabalho individual que vai refletir no coletivo. E cada um vai exercer tarefas diferentes. Eu fico observando que às vezes
dentro do ministério. E o Senhor, Ele nos capacita e Ele, ao mesmo tempo, Ele respeita a nossa individualidade. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. E Ele pega, porque Ele não precisa que os nossos talentos e as nossas habilidades humanas sejam usadas no ministério, porque quem capacita o Espírito Santo, Ele pode nos dar uma capacitação totalmente diferente daquilo que nós temos. O maior professor disso aí foi Jesus. Ele usou Pedro como Pedro. Sim. Ele não mudou a essência de Pedro. Mudou, tirando as coisas erradas, as distorções, as humanidades, as pedrices, né? Sim. Que a gente prejudicaram, mas manteve Pedro como Pedro. Pedro era Pedro a vida toda. Exatamente. E assim todos os demais. E assim ele faz dentro Mas do como corpo de todos Cristo. nós, Quem anda perto de mim sabe disso. A pessoa quer aprender, quer dizer, ó, seja você na sua essência, porque Deus vai te usar como você é. Agora absorva conhecimento, experiência, maturidade e tal, isso é natural. Agora não mude a sua essência. Porque Deus vai te usar como você é, vai ser diferente mesmo. Até porque, irmãos, eu acredito piamente que para cada alma existe um missionário. E às vezes a gente vai para um evento com um grande pregador, uma pessoa que conhece teologia profundamente, e você não entende o que ele está falando. Aí você vai conversar com o irmãozinho que é semi-analfabeto e a revelação da palavra é muito clara. Muito clara. Porque para cada um de nós, o Senhor deu uma pessoa para que nós aprendêssemos com aquela pessoa. Aprendêssemos para sermos salvos e aprendêssemos também para a nossa edificação diária. Sempre existe aquela pessoa. Então a gente não pode, como membro de um ministério cristão, se achar que nós não somos capazes. E todos nós somos. A partir do momento que a gente se deixa capacitar pelo Espírito Santo e busca na palavra, todos nós somos capazes sim. E então nós temos diferentes tarefas e mesmo as tarefas iguais são exercidas de formas diferentes, com as peculiaridades de cada indivíduo, de cada ministro, e são feitas por diferentes pessoas que permitem que o Espírito Santo age em suas vidas. Quer dizer, isso é o ponto principal. Para que nós exerçamos o ministério da vida cristã, é necessário que a gente queira, porque o Espírito Santo não age em quem não quer, e que a gente busque que esta ação do Espírito Santo seja efetiva para nos usar a serviço no serviço cristão. Nós precisamos ser instrumento de Deus com amor e paz no exercício do ministério. Então, o ministério não é exercido pela força e pela violência. Ele é exercido com amor e paz. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de agir, de falar no exercício cristão, para que ao invés de atrair pessoas para o Senhor, a gente não esteja afastando com as nossas palavras e com as nossas ações. Pode falar. Quando fala que permite que o Espírito Santo age em sua vida. Sim. Eu fiquei com uma frase do pastor que teve aqui semana passada, Márcio Gunnar. achei muito pertinente. Ele falar que renúncia requer sacrifício. E que Deus não é nosso amigo, nosso aliado, Ele é nosso comandante. E Foi o pastor de isso fala muito, porque permite que o Espírito Santo age em sua vida. A gente precisa aprender a abrir mão de coisas, a abrir mão de trejeitos, de jeitos, de forma de pensar e fazer sacrifício para que Deus haja na nossa vida. Porque a gente é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, cheio de graça, de bondade, mas é um Deus justo e que quando a gente se coloca ao serviço do Senhor, a gente vai precisar fazer sacrifício, né? E que a gente vai fazer renúncias, mas que Deus vai comando e a gente vai ver a graça e a bondade do Senhor nas nossas vidas. Eu achei muito pertinente essa verdade. A gente muitas vezes não quer fazer sacrifício. O sacrifício que a irmã está falando é o sacrifício da renúncia do próprio eu. Isso. Do próprio eu, né? Não é aquele sacrifício de subir uma escadaria de joelho. Né? São sacrifícios diferentes, né? Porque quando a gente fala em sacrifício, a gente pensa logo uma forma
de sacrificar para que todos vejam. Né? Essa lição também vai falar sobre isso. Para que todos vejam. Mas o sacrifício maior para mim é renunciar ao meu eu. É a minha vontade. O maior inimigo que eu tenho, muito maior do que o diabo, o Satanás, é a minha vontade. Resistir à minha vontade é a coisa mais difícil que tem na minha vida. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos instrumento na palavra e no Espírito para resistir ao diabo. Mas resistir à vontade é difícil. É esse o sacrifício maior para que a gente possa deixar que o Espírito Santo age em nossas vidas e ele não está correto. Então nós já lemos aqui, né? 1 Coríntios 12:4, sobre a importância da multiplicidade de dons. Nós somos múltiplos e Deus usa nós, cada um de nós, com um dom diferente. Quantos irmãos aqui já fizeram aquele teste da rede ministerial? Ninguém nunca fez um teste para saber qual é seu dom? Muito interessante, viu? É muito interessante, é bom fazer. Eu uma vez fiz e eu fiquei admirada. Porque, primeiro, por descobrir qual o dom, e interessante por descobrir que eu tinha um dom que eu não sabia que tinha. E logo depois, eu descobri que eu tenho dom do ensino. O segundo dom era o dom de administração. E eu sempre achei que eu não era capaz. Agora, olhe como são as coisas. Os dons nos são dados para o exercício no ministério. Então, Deus nos capacita cada um com pelo menos um dom. Quando a gente começa a exercitar o dom, o Senhor vai nos dando outros dons. Todos com o objetivo de que nós sejamos. Posso participar aqui esse domingo? Deve. Está convidado aqui muito, com muita honra, professor. Se recuar, já vai deixar de faltar. Aguarda. Todos esses dons são dados com o objetivo de que o reino de Deus cresça. Né? Primeiro ele cresce em nós, depois ele cresce através de nós. E o que foi que aconteceu? Eu descobri que tinha esse dom de administração numa escala muito menor. E eu fazia parte da diretoria da minha igrejinha, né? Que todo mundo conheceu aqui. E logo depois nossa igrejinha ficou sem pastor. Num período em que a diretoria dessa igreja teve que assumir a administração da igreja. Num período em que nós estávamos em construção. Irmãos, como aquela diretoria deu conta do recado? Não para a glória individual. Licença, professor, Deus está sem classe, nós. Sente-se aí. À frente, que é boa aluna, senta na frente. Pode botar aí. Então, nossa administração foi capaz, eficiente, não de forma individual, mas o Senhor deu uma capacitação para que nós exercêssemos naquele momento aquela função. Porque o objetivo maior dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, é a evangelização e é o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Bom dia, irmãos. Resistindo a chegada de Carmelita. Vai chover. Glória a Deus. Horácio. Deus abençoe. Aí não fala, aí da sepultura saiu. Não. Então a multiplicidade de dons, ela é necessária porque a gente tem diferentes serviços a serem feitos dentro do corpo de Cristo para o reino de Deus. Então são diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É Ele quem capacita e é Ele quem dá os dons. E o objetivo do serviço é para Ele. Amém. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Ninguém é bom em tudo. Nós estamos vivendo um momento da história em que se incentiva muito as especializações. Antigamente a gente ia para a escola e eu sou do tempo em que eu alcancei
daquele? Admissão. Missão. Aí eu estudava até o quinto ano. Eu pulei uma fogueira. Deixa eu contar a história. Eu pulei uma fogueira porque eu achava tão bonito aquele quinto ano, né? Aquela professora regente daquela classe, do povo maior e tudo. Eu achava que quando eu chegasse no quinto ano eu já sabia tudo, né? E eu estava numa escola estadual, lá em Uruçuca. E eu tinha medo da prova da admissão, porque o livro era desse tamanho. E os meninos entravam nas férias, né? Com aquele livrão para estudar, para fazer aquela prova, que era um vestibular. E a prova era difícil, né? E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei no quarto ano, acabou a prova da admissão, aleluia! E aí eu já fui direto para o ginásio. Eu fiz a admissão. Hoje, Judete, eu sou mais velha, Você está descobrindo os privilegiados. Não, tem umas coisas assim engraçadas da vida, né? Que eu pulei a fogueira da admissão e quando eu terminei o curso de Direito no outro ano, que eu fiz em 4 anos, Deus me abençoou que eu fiz nos 4 anos, né? O curso era em 4 anos e quando foi em março do ano seguinte, o curso passou para 5 anos. Eu pulei mais uma fogueira, né? Uma benção. Então, falando sobre especialização, antigamente minha mãe só tinha o 5º ano. E ela alfabetizava muito bem, me ensinou, me alfabetizou, me ensinava em casa e ela tinha o maior prazer de pegar aquele menino da rosca, até adulto que não sabia ler, ela ensinava a ler, tinha muita facilidade para ensinar, até porque muitos professores formados, né, vamos dizer assim. E depois, quem tinha um curso de magistério de nível médio era uma professora regente, era uma pessoa de nome na cidade, né? Eu também fiz, né? Posteriormente já não tinha tanto glamour o curso de magistério, mas eu fiz. E aí a gente veio. Tem que terminar o nível médio, depois tem que ter uma faculdade, depois tem que ter uma especialização. Hoje tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, E não garante nada. E não garante estão vendendo o sanduíche na feira e na praia para sobreviver, porque não está encontrando emprego, mesmo em meio a todas essas especializações que o nosso tempo exige. Mas, em se tratando da multiplicidade dos dons, ninguém é bom em tudo e nem deve ser. Já viu aquela pessoa que é meia boca em tudo que faz? Mas nós, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto ministros de Deus, que todos nós somos, a gente deve buscar saber qual é o nosso dom e exercê-lo com perfeição. Porque o nosso Deus merece o melhor, não é? Então, se eu não sei cozinhar igual a Ana, eu vou me meter no ministério no ministério de cozinha, eu não vou, né? Quebrar cacau igual a mãe. Essa Ana é multi. É multi. Faz muita coisa, né? E quebrar cacau até que eu sei, viu? Eu não vou com a rapidez que Val e Ana faz, não, mas vou. Então, nós precisamos, irmãos, ser dedicados. É isso que o texto que nós lemos, né? Devemos ser dedicados a ser o melhor naquilo que faz. Não o melhor, nós vamos ver adiante, não o melhor para ser vaidoso, mas o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ninguém é bom em tudo e ninguém é desprovido de talento. Então, se nós dizemos assim, eu sou o dedo mindinho da igreja Teosópolis, mas o dedo mindinho tem utilidade. Ninguém é desprovido de talento. No reino de Deus, cada um faz a sua parte. Quando quem é escalado para fazer a parte dele e não faz, a gente até que dá uma ajudinha, né? Mas a gente tem que fazer o melhor naquilo que o Senhor nos chamou como ministros de Cristo. Devemos dar o nosso melhor. E eu gosto muito de citar aquele versículo, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Eu uso muito no meu trabalho secular essa palavra e uso também no ministério, né? Porque, qual é a segunda parte desse versículo? Para a sepultura onde tu vais, lá não é trabalho. Então, não é. Então a gente tem que trabalhar aqui mesmo. É aqui mesmo.
zelo e competência. Essa competência, irmãos, primeiro o Senhor nos deu o Espírito Santo, depois Ele nos deu dons espirituais e nós devemos nos esforçar naquilo que cabe a nós em sermos competentes. Porque se Deus já nos deu o Espírito e a gente fica assim, não, mas eu não vou ler a Bíblia não, eu não vou estudar não, eu não vou para a igreja não, eu faço a igreja de casa mesmo. Nós não estamos sendo competentes. A competência tem a parte de Deus e tem a parte humana. E nós devemos fazer a nossa parte para termos zelo e ter competência no reino de Deus. Não invadir o espaço alheio. A gente não deve buscar, irmãos, fazer. Se eu sei que a irmã tem um dom para este ministério e Deus não me deu essa capacitação, para que eu vou querer tomar o lugar daquela pessoa? Né? Aí você vai dizer, existe isso na igreja? Somos humanos. Somos humanos. A igreja é composta de pessoas. Existem pessoas de todos os tipos. E tem gente que quer ter sim, porque acha que aquela pessoa está exercendo o cargo que está chamando atenção e a pessoa é vaidosa. E ela vai querer fazer o que o outro está fazendo por vaidade, não por competência espiritual para fazer aquilo, porque não é o dom daquela pessoa. Mas vamos deixar o irmãozinho que o Senhor chamou para aquilo para ele fazer. Ele está fazendo muito bem, deixa ele fazer. E vamos fazer aquilo para o que o Senhor nos chamou. Não invadir o espaço Ei, alheio. Maria, às vezes, o papel que a gente vai ter naquela área não é de liderar, não é de estar à frente, mas de cooperar com quem está à frente. Sim. E sermos o melhor cooperador na vida daquela pessoa. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo pouco, né? Mas é isso aí, não invadir o espaço alheio. Se Deus chamou aquela pessoa para isso, capacitou, e eu posso cooperar no seu ministério, na sua função, que Deus abençoe. O irmão usou uma palavra que eu gosto muito, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, eu acho essa palavra tão linda, porque quem somos nós, né? Quem somos nós? E Deus nos chamar de cooperadores dele aqui na terra. E eu sempre dou o exemplo, né? Sempre digo para a Ana, eu não tenho habilidades, eu não gosto de liderar. Mas o Senhor me prova todos os dias, me dando funções de liderança. Não gosto. E aí eu tenho olhado tanto para trás na minha vida e visto o que o Senhor fez, o que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. E eu sempre me disponho, quando eu vejo uma pessoa como, estou falando sempre Ana e Val, porque são as pessoas com quem eu convivo, né, no meu dia a dia, no nosso pequeno grupo. E eu sempre digo para ela, conte comigo como auxiliar. E digo para todos os irmãos aqui, ó, se vocês precisarem de alguém para cooperar, para auxiliar em qualquer coisa, podem me chamar. Eu vou com o maior prazer. Irmão, me chame para liderar. Então, irmã, Deus não convocou a irmã para ser um Moisés. Convocou a irmã para ser um Josué e um Caleb. Muito embora, quem sou eu para ser Josué e Caleb? Homens fortes, corajosos, né? Lutadores que entraram na terra prometida. Né? E Josué Foi sucessor de Moisés. Aprendeu, né? Aprendeu, e Josué tinha características que Moisés não tinha. Era um batalhador, lutador, era um homem guerreiro. Né? Então, às vezes, o discípulo supera o mestre, né? Então, devemos não pegar o espaço alheio, mas buscar a integração com os demais. Como é importante a gente buscar essa integração dos dons. Para cada um, Deus deu um dom diferente, e mesmo quem tem o mesmo dom exerce de forma diferente. Sim. E na hora que você junta esse povo todo, você vê a Igreja Batista Teosópolis. Glória a Deus, que coisa linda. Irmãos, eu sou encantada com a Igreja Batista Teosópolis,
olhando ela de cima, né? Aí você vê Casa do Vovô, Ministério de Ação Social, Minha Grupo, Louvor, EBD, que coisa linda. E como cada um Deus chamou, exercendo esse ministério, fazendo parte dessa engrenagem. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará através dessa capacitação aqui que Deus deu a cada um com seu dom. Então, não se sinta inútil na casa do Pai. Exerça o dom que o Senhor lhe deu. Com competência, com diligência, com vontade, com alegria, porque grandes coisas o Senhor ainda vai fazer através de nós. Amém. Quando a gente fez um mutirão lá na congregação, a gente teve essa visão que realmente nos deixa muito alegres. E quando o pastor esteve lá visitando, eu chamei ele à parte e de fora eu mostrei a ele: pastor, você está observando que aqui está o Ministério de Homens, está o Ministério de Ação Social, está o Ministério de Música, está o Ministério de Teatro, está o Ministério Infantil. É os 7 ministérios da igreja, fora a própria congregação. Todos trabalhando em harmonia, todos no mesmo projeto. Como é bom quando a igreja entende isso, quando os irmãos entendem isso, que é um cooperando com o outro, que é a junção disso aqui que faz a igreja funcionar. Que é tudo isso que a gente está dizendo. É isso aí. Cada um no seu papel. E nós estamos vivendo um momento histórico, irmãos, em que a nossa igreja, nós não vamos ficar vaidosos com isso. Nós vamos tomar para nós essa responsabilidade para manter e melhorar aquilo que já está bom. A nossa igreja tem um nome de credibilidade na comunidade e até fora da nossa comunidade. A Igreja de Teosópolis é uma referência. Então, se você vem, como o pastor disse há pouco tempo, por que o missionário tal veio para a Teosópolis quando tantas igrejas queriam que ele fosse pregar lá e não foi, veio para Teosópolis? Porque a Igreja de Teosópolis é uma referência em missões. Não para a nossa vaidade, mas porque nós estamos exercendo esse ministério que o Senhor nos chamou com competência e com diligência. E devemos continuar assim. Então vamos ver quais são os erros humanos. Nós já lemos esse texto, viu, irmãos? No início, para os irmãos que chegaram depois, mas é importante nós estarmos analisando essa questão. Quais são os erros humanos? Pessoas contaminadas por estrelismo. Então, se uma pessoa está enferma e o outro ora e aquela pessoa fica curada no mesmo momento, há uma tendência, há um perigo, há um erro da pessoa que orou achar que o poder está nela. E aí ela vai para outro lugar e ela ora e outra pessoa também é curada. E no dia a dia, eu estou falando do Ministério de Cura, irmãos, porque é o ministério que mais chama a atenção para o estrelismo. As pessoas começam a achar que é delas, que o dom é delas, quando não é. Quando não é. Por quê? O dom de cura pode ser dado momentaneamente a qualquer um de nós. A qualquer um de nós. É Deus que dá. E é para a glória dele. E se ele quer curar, ele cura. E ele pode curar a pessoa sozinha lá dentro de casa, né? A pessoa lá, ou se eu estou aqui, eu não posso ir ao médico, eu vou tomar essa água aqui, mas eu estou crendo que o Senhor, através dessa água, vai me curar e o Senhor cura. E como o pastor estava falando aqui na semana passada, né? Que ele viu um pastor africano e perguntou: eu tenho visto tantos vídeos de curas miraculosas lá na África, isso realmente acontece? Meu pastor, acontece. Por que aqui no Brasil não acontece? Porque aqui vocês têm médicos, aqui vocês têm hospitais, porque aqui vocês têm remédio para tomar. E lá essas pessoas não têm nada. Não tem nada, elas não têm dinheiro, elas não têm remédio, elas não têm médico, elas não têm acesso a tudo isso. Então as curas são necessárias, milagrosas e miraculosas por uma necessidade das pessoas. E eu fiquei me lembrando, quando eu morava na roça, criança, minha mãe contava quantas vezes eu tive febres altíssimas durante a noite, minha mãe sozinha, morando lá num lugar
sem nem vizinhos. E ela disse, eu não tinha outra coisa para fazer, eu só tinha que pôr as mãos e orar e pedir que o Senhor curasse. E muitas vezes eu fui curada enquanto bebê, enquanto criança, por conta de que não tinha acesso. Se minha mãe morasse na Itabuna e tivesse dinheiro para pegar um Uber e me levar para o hospital, certamente ela faria isso. Mas a nossa fé também é exercitada nos momentos em que a gente olha para um lado e para o outro e não tem outro recurso. E Deus responde de qualquer forma a oração, ou levando para o hospital e tomando o remédio sendo curado, ou a pessoa sozinha dentro da sua casa sendo curada. Mas o ministério de cura, ele é um ministério que chama a atenção e que leva a vaidade para quem o possui. E nós não podemos ser vaidosos, irmãos, todas as vezes que nós fizermos algo para o reino de Deus, que chama a atenção, e que a sua vida for colocada como se algo fosse de você, a glória é do Senhor, né? Se esconda atrás da prudente, Senhor, porque toda vaidade e todo estrelismo, ele é um erro. Nós estamos aqui para ser ministros do Senhor. Às vezes, a gente faz campanha com alguns amigos, com alguns irmãos. Sim. Aí Deus derrama graça, misericórdia dele e age. Sim. Aí ele liga para mim, oi, muito obrigado. Não, agradecer a Deus, porque eu não tenho mérito nenhum. E responde as orações. A resposta é dele, é dele. A gente ora e aguarda o passo do Senhor. E ele responde. Responde sim. Esses dias, irmãs, eu assisti um videozinho muito edificante, onde a pessoa que estava lá fazendo o estudo, acho que era o pastor, estava falando sobre a Arca da Aliança. Sim. Que a Arca da Aliança, naquele momento, representava a presença de Deus no meio do povo. Então, aquele momento de pegar a arca e haver aquele desfile, aquela andada, aquela caminhada com a arca nos ombros, eram pelo menos 4 pessoas, ou 8, não estou lembrado, era um momento de muito ritualismo, de adoração. E era levada para as batalhas. Inclusive as batalhas. E aí ele falou interessante, aqueles homens botavam os seus ombros para levar a glória de Deus nos seus ombros, ofereciam. E a preocupação com o estrelismo, com a vaidade era grande, que havia um rodízio entre eles. Certo. Era parte do grupo, então Sim. nem todos podiam. Havia um rodízio para que ninguém se sentisse o único privilegiado em levar a Arca da Aliança. Sim. Aí dizendo, e hoje está parecendo que é Deus que está embaixo com os seus ombros e eu sou a Arca da Aliança que está levando a glória. Em alguns Para o mesmo nível que parte da igreja. Sim. É verdade. É interessante isso que até não está falando, porque ali tem também, né, o estrelismo e a vaidade individual, mas também a coletiva. Sim. Né? Sim. A gente que é de uma igreja grande, como a irmã falou, a gente tem que tomar esse cuidado para não se envaidecer. Porque o Deus que cuida de nós, Ele está cuidando também de uma congregação. Ele está cuidando de uma igreja de Guaí, de uma de Floresta Azul, da África, da Coreia do Sul. E às vezes a gente fica pensando, eu tenho os melhores pregadores, eu tenho os melhores cantores. Aí Deus vem, traz um pastor Gamaliel, traz uma professora de lá de Uruçuca, e aí a gente diz assim, poxa vida, o Espírito Santo falou. Sim. Porque é o mesmo Espírito. O poder não está no vaso. O poder não está no semeador, está na semente. Então, tem um hino do cantor cristão, que eu não lembro o nome, o número, que fala que quando débeis somos. E quando eu era adolescente, que eu ouvia esse hino, eu dizia, que autor botar uma letra dessa e dizer que a gente é débil? Aí, com o caminhar da vida cristã, eu disse, a gente é pior do que débil. Porque sim vai desce, porque tem um dom de cura, sim vai desce, porque às vezes você faz parte de um grupo de oração, você sim vai desce porque prega bem, sim vai desce porque trabalha, e aí você é débil. Gente, a glória é de Deus, não é nossa, é de Deus, mas a gente quer tomar para si e quer que Deus que carregue. Então, ser membro da Teosópolis é um privilégio e devemos usar isso para a glória de Deus. Porque Deus colocou pessoas e tem instrumentalizado essas pessoas para a glória
dele, não para sermos vaidosos quanto a isso. Então, vaidade individual e coletiva, espírito de competição, misericórdia, né? Misericórdia. E como a gente vê isso dentro das igrejas? Misericórdia. Principalmente em cargos que aparecem. Sim. Não tem encargo, eu nunca vi briga para visitar doente no hospital, ainda não vi. Para varrer a igreja também não vi, para abrir a igreja. Então, o espírito de competição é o que aparece, porque todos nós somos capacitados por Deus para exercer o ministério. Partidarismo na igreja. Eita! Eu gosto mais quando é o professor Aderlan que dá aula. Não é? Então a gente tem partidarismo, a gente toma. Irmãos, amar, ouvir um irmão cantar, pregar, ensinar, não é partidarismo. Não é partidarismo. É admirar a capacitação que Deus deu para cada um e reconhecer e ver Deus agindo ali através daquele dom que Ele deu para uma pessoa. Isso não é partidarismo, não. Partidarismo é você tomar o lugar de alguém em detrimento do outro, desfazendo do outro. Aí sim, isso é partidarismo. Mas reconhecer que o professor Aderlan como professor não é partidarismo, não. Achar que qualquer um pode exercer qualquer função, não. Não. Quando nós somos chamados para um ministério, devemos exercê-lo com excelência, fazer o melhor para o reino de Deus, que o nosso Deus merece. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer coisa. Qualquer pessoa pode ser Geraldo Meirelles aqui nessa igreja, neste momento da história, no futuro pode até ser, né? Porque o Senhor pode chamar alguém, mas o pastor Geraldo Meirelles está no momento histórico, né? Lá como aquele livro de Estés, porque foi para tal tempo como que tu foste chamado. Então existe um momento da história de nossas vidas que o Senhor nos chama para determinada função. E a gente não deve nem tentar passar para o outro a nossa função, que às vezes a gente pega, não, Moisés, chama outro Senhor. E a gente sempre faz isso, né? Não devemos passar para o outro, devemos assumir aquilo que o Senhor nos dá. E não é qualquer pessoa que faz qualquer coisa. Colocar pessoas em liderança de forma apressada, vixe, como isso acontece, né? Prejudica o rebanho e prejudica a pessoa. Como isso acontece, irmãos, dentro do meu trabalho, existe um cargo que desde que eu entrei, que é muito cobiçado. Muito cobiçado. E aí, uma vez um colega meu estava contando, e as pessoas, elas se matam. Se matam na palavra, e eu estou falando batalha, para poder tomar o lugar daquela pessoa que está exercendo o cargo. Tanto é que às vezes os meus chefes saíam de férias e aí meu marido, por que ele sempre nem coloca? Eu digo, porque ele sabe que eu nunca vou querer o cargo dele. Nunca vou querer. E aí ele me bota com tranquilidade, que ele pode ir para as férias dele e voltar tranquilamente. Mas vários já saíram de férias e quando voltaram, a pessoa que substituiu já tinha dado o golpe para poder assumir aquele cargo, né? Então, uma vez um colega me contou que ele foi resolver uma situação em Salvador, aí disse que na hora que abriu a sala do nosso chefe maior, né? Aí disse que ele falou, é você. Aí ele, é o quê? Ele é uma pessoa assim, bem tipo eu, assim, né? E eu não gosto de estrelismo, fazia o serviço dele direitinho, mas não gostava de aparecer, não almejava esse cargo nem nada. Aí ele disse assim, aí perguntei, como é que você veio parar aqui nessa função? Porque eu vi que ele era uma pessoa bem pacata, né? Não era incapaz. Ele era uma pessoa na dele. Aí ele disse assim, foi assim, ele me contou esse caso, abriu a porta, e aí é você, porque ela estava num sufoco, precisando publicar no Diário Oficial, naquele dia, o nome de uma pessoa para aquele cargo. Deu sorte que ele era uma pessoa capaz, que ele era uma pessoa honesta, trabalhador
e que exerceu muito bem a função, embora por pouco tempo, porque não era o que ele queria, não era o que ele gostava. Ele ficou ali até que aparecesse alguém para exercer a função. Mas foi de forma apressada. Na igreja acontece isso, e às vezes acontece o quê? Erros, porque bota a pessoa errada na função errada, de forma apressada. Reconhecendo os dons. Nós já lemos aqui também. Só uma coisa. E um dos erros também é a comparação. Porque, Sim. como a irmã falou, Deus levanta a pessoa para um momento certo da história. Sim. Então, ele vê a necessidade da igreja dele. Isso acontece, eu vejo com pastores, porque Deus levanta um pastor que é construtor. E aí ele faz aquele trabalho lindo. Aí ele diz assim, agora a igreja está precisando de doutrina. Ele levanta um pastor doutrinador. Aí fica alguns criticando, esse pastor não cuida da construção, de missões, não sei o quê. Mas um momento Deus está vendo a necessidade. Aí Deus já vem e diz, não, agora eu vou trazer um pastor para cuidar da administração. Então, ele vai levantando para cada tempo. Ele sabe o que é necessário. Então, não cabe a gente ficar comparando. Esse pastor devia ser igual ao outro. Esse pastor. E, às vezes, dona antipatia e tira um pastor. Sim. Porque ele não é igual ao outro. Sendo que é Deus que levanta. Então, os dons, irmãos, e as funções, elas são diferentes. Cada dom ele é dado de forma diferente, com uma capacitação, porque o braço faz a mesma função da perna, irmãos? Não, a gente precisa de tudo no corpo, né? Aí na cabeça, se não fosse o pescoço, nunca imaginou? Né? Diz que o homem é a cabeça, mas o pescoço é a mulher, né? A orientação Não, você vai olhar pra cá agora. Né, Ana? Já foi o tempo, hein? Ana, hoje a bola da vez, coitada. Então, os dons e funções, eles são diferentes, porque nós somos um corpo. A gente precisa de tudo funcionando. E Abraão reconheceu a função sacerdotal de Melquisedeque. Olha que Abraão foi chamado de uma forma muito especial por Deus, mas ele viu que Melquisedeque era um sacerdote e que a ele devia ser entregue o dízimo, né? Reconheceu. Moisés reconheceu a função de Arão e estabeleceu Arão como sacerdote, porque foi Deus quem orientou a que Arão fosse o sacerdote. Podia ter sido Moisés o sacerdote daquela... Pisou na bola feia. A vida toda. A vida toda. Mas olhe que sempre há esperança, né? Para cada um de nós. Samuel transferiu, olhe que Samuel, ele foi um homem completo. Ele era juiz, ele era sacerdote, né? E ele transferiu a liderança do reino para Saul. Saul não fez a Coca-Cola toda, mas naquele momento da história, era ele que foi a pessoa escolhida para ser o rei de Israel. João Batista reconheceu que seu papel terminou com a chegada do Messias. Enquanto João Batista estava ali, ele exerceu aquele ministério dele com muita competência, porque anunciava o reino de Deus. E anunciava que o Messias viria, aquele do qual ele não era digno de desatar as sandálias. Né? Foi o último dos profetas. E hoje tem tantos profetas aí. Misericórdia. Interessante a papel de João Batista. Eu admiro demais o João Batista nesse sentido aí, porque Da humildade. a pessoa que é líder, a pessoa que exerce uma função e se destaca na sua liderança, na sua função, né? Um dia pode descobrir uma pessoa ou ter no seu grupo uma pessoa que Deus vai usar e vai sobrepor e você poder dizer, não, é ele que está decidindo agora. Deus levantou ele, levantou ela, tem ele, foi ela que vai agora estar sendo. Respeito, Ele é é Jesus. Então, objetivos a serem alcançados. Reconhecimento das diversas funções no corpo de Cristo. Então, não há inúteis na casa do Pai, né? Quando eu era criança tinha um hino que a gente já cantava, né? Não há inúteis, embora sendo débeis,
o Senhor nos usa para a glória dele. Não há inútil na casa do Pai, porque a todos nós, quando recebemos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, recebemos a capacitação, que são os dons espirituais, e quem não sabe qual é o seu dom, busque. Agora, como é que se sabe qual é o dom? Trabalhando, se colocando à disposição. Se a gente ficar o tempo todo dizendo, eu não sei, eu não faço, eu não posso, não. E aí, o dom também, ele é retirado. E também, mesmo quando esse dom, ele perpassa as tarefas da igreja. Mas Sim. você utiliza esse dom fora. Sim. Então, isso já te assegura que aquilo é um dom. Exatamente. Porque o dom espiritual, irmãos, ele não nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não existe só aqui na igreja, né? Onde nós estivermos, nós somos membros desse corpo. Então, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, onde nós estivermos, somos corpo. E o dom que o Senhor nos deu, ele não vai ser exercido só no momento do culto. Em qualquer lugar onde estivermos, nós estaremos com essa capacitação espiritual. Reconhecimento do chamado divino para as funções individuais. Né? Isso que a irmã está falando. O Senhor nos chamou individualmente, e quando a gente funciona bem individualmente, a gente funciona bem coletivamente também. Manter o corpo bem ajustado e bem ligado pelas juntas e ligamentos. Está aqui em Efésios 4,16, um texto bem conhecido, né? O que é um corpo bem ajustado? As juntas, irmãos, para estarem funcionando bem, tem que estar bem lubrificada. Aí a gente diz assim, no trabalho, né? A engrenagem está boa, a engrenagem está funcionando. Como é que a engrenagem funciona bem? Quando toda a equipe exerce a sua função bem, cada qual para aquilo que foi chamado. Não emperra o outro. E quando um emperra, é um problema, né? É um problema. Louvado seja Deus, eu estou vivendo um momento bom, profissional. Eu tenho uma equipe azeitada. Todo mundo exerce sua função ali e não me cansa. Eu canso porque já estou velha mesmo. Mas... é defeito aqui de junta. Não é defeito da engrenagem. Mas como é bom numa igreja, né? Onde está todo o corpo bem ajustado, bem ligado, cada qual foi chamado, capacitado, exercendo o seu dom. E aí tudo funciona e funciona muito bem quando nós exercemos o dom que o Senhor nos deu. Com as juntas e ligamentos. O comando deve ser sempre o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Só existe um Senhor. Né? Os dons são diversos, as pessoas são diversas, mas o cabeça é um só. E o único insubstituível, né? Não existe. Só ele pode capacitar a cada um de nós. Para quê? Para que tudo isso? Para o aperfeiçoamento do santo. Nós somos aperfeiçoados, irmãos, uns pelos outros. Eu gosto de bicho. E eu estou notando, eu entro nas redes sociais e eu fico, às vezes, até compartilhando com a família, porque na minha família todo mundo gosta de cachorro, de gato. E aí eu fico compartilhando com meus filhos aqueles vídeos engraçados de cachorro, de gato. E eu tenho uma mania. Eu assisto um vídeo e eu vou logo para os comentários. Eu gosto mais de ler os comentários do que de ver o vídeo, né? E me chama muito a atenção esses comentários. E eu noto que a gente está vivendo um tempo da história em que as pessoas estão tão decepcionadas com seres humanos que elas estão dando privilégios demais para os animais em detrimento do ser humano. E eu gosto de animal, porém, eu gosto muito de gente. Gosto muito de gente. Eu gosto de conviver com as pessoas, mesmo aquelas que desce assim um pouquinho difícil, mas eu gosto de gente, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ver essa multiforme graça de Deus demonstrada na diferença. Como é bonito de ver, como Deus nos fez diferente, como um completa o outro, né? Como os dois espirituais, quando juntados aí, formam essa junta aqui, ó, bem ligada, bem azeitada, tudo funcionando. É uma maravilha. Para o aperfeiçoamento do santo, nós somos aperfeiçoados com essa convivência. E é Deus quem escolhe e capacita cada um para as diversas funções. Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele que nos escolhe para essas diversas funções.
Ninguém tem todos os dons. Os dons variam de acordo com o uso de Deus na igreja. Quer dizer, a gente tem que dizer sim para que esse dom seja aperfeiçoado e seja multiplicado. Nem todos têm todos os dons, mas várias pessoas têm vários dons. Irmãos, não é impedido que uma pessoa tenha vários dons, não. A gente vê, às vezes, os pastores, eles são pessoas chamadas por Deus, não são melhores do que os demais membros da igreja, mas se você for olhar, os pastores têm diversos dons. Por quê? Porque eles foram chamados para uma função específica dentro do reino. Não é porque ele é melhor e nem pior, mas nós, servos de Deus, nós podemos ter diversos dons. Os dons e talentos e ministérios, eles têm o objetivo de edificar a igreja, que é o corpo de Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que a gente busque e pratique e use esse dom. Amém. A palavra do professor. Bem, irmã, eu vejo a irmã é a delegada. Mas aqui na igreja, aqui na igreja, a irmã é tão simples que não vejo ninguém chamar a irmã de delegada. Não, e eu não gosto. Eu não gosto, irmãos, porque aqui assim, ó, a minha função profissional, se puder ajudar os irmãos em alguma coisa, eu estou à disposição. Porém, eu não estou aqui exercendo a minha função profissional. Eu estou aqui como serva e como irmã de todos os irmãos. E é assim que eu gosto de ser tratada, e é assim que eu quero ser tratada. Mas eu chamo de doutor. Bem, vamos orar? Senhor, graças te damos, Senhor, por esse momento que tivemos, Senhor Deus, de edificação, de esclarecimento, ó Deus, acerca das verdades do Senhor, Pai, para o meio da tua igreja, para o meio do corpo de Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Que entendamos isso, ó Deus, que todo esse conhecimento que ouvimos hoje aqui pela manhã, Senhor Deus, se internalize e vire prática em nossas vidas, Senhor. Amém. Para que a tua igreja seja edificada e para que teu nome seja glorificado no meio da tua igreja, Senhor. Amém. No nome de Jesus que nós te agradecemos, abençoa a vida da irmã Judete, Senhor Deus, que o Senhor esteja sempre com ela, Pai, Sim, trazendo toda essa clareza acerca das tuas verdades, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.